1918. A Europa está à beira do colapso. O continente, que por 4 longos anos foi o palco dos maiores horrores da história, agora se vê à beira de um destino sombrio e irreversível. As trincheiras estão lameadas de sangue. Os corpos de soldados caídos se acumulam em um silêncio ensurdecedor. O som dos canhões é constante, uma presença ameaçadora que jamais cessa. O fim parece próximo, mas para quem? Na distante sede do Império Alemão, dentro das fracas paredes de seus quartéis, os oficiais tentam conter o pânico. O que parecia ser uma guerra rápida e gloriosa se tornou uma luta desesperada pela sobrevivência. Eles sabiam que não podiam mais manter a linha. O desgaste das tropas, o cansaço que se refletia em cada movimento, em cada passo dado nas imensas trincheiras lamacentas. Tudo isso pesava como uma rocha sobre seus próprios ombros. O Império Alemão estava encolhido, agora odiado por inimigos que pareciam surgir de todos os lados. No leste, o Império Russo havia desmoronado, mas a Revolução não trouxe alívio, apenas mais incerteza. No ocidente, os aliados mais fortes do que nunca pressionavam sem piedade, e lá, no horizonte, havia algo a mais, algo ainda mais mortal. Os Estados Unidos haviam entrado no jogo. A esperança dos alemães havia se encerrado com o fracasso da ofensiva de primavera e seus 4 planos de batalha. Para os alemães, foi o golpe final. O peso das frentes, das feridas abertas e das perdas humanas se tornavam insuportáveis. O relógio estava correndo. E para os alemães, isso soava como o prelúdio de sua derrota iminente. A Alemanha tentaria uma última ofensiva, a última chance de virar o jogo. Mas o que parecia ser sua última ofensiva seria a armadilha que selaria seu destino. O cerco estava prestes a se fechar. Eu sou o narrador e aqui a história é contada sem máscaras, sem cortes e sem rodeios. Você está no História Sem Filtro. Era 15 de julho de 1918. O dia amanheceu envolto em um silêncio inquietante, que parecia anteceder uma tempestade. No comando alemão, Erich Ludendorff sabia que não havia mais tempo. A Alemanha estava encurralada, suas forças exauridas e sua economia esmagada pelo peso da guerra. Era agora ou nunca. Ele planejou um ataque massivo, uma última tentativa de dividir o exército aliado e abrir caminho para Paris. Sob ordem diretas, 23 divisões do 1º e 3º Exército Alemão, lideradas por Bruno von Mudra e Karl von Einen, marcharam contra o 4º Exército Francês de Henri Goran, a leste de Reims. Enquanto isso, a oeste da cidade, 17 divisões do 7º Exército Alemão, liderado por Max von Boyn e auxiliadas pelo 9º Exército de Johannes von Iben, avançava contra o 6º Exército Francês de Jean de Gut. Na chamada Batalha das Montanhas de Reims, Ludendorff acreditava que esse ataque cuidadosamente planejado seria suficiente para dividir os franceses e abrir a porta para uma vitória decisiva. A ofensiva começa, e a surpresa alemã é frustrada. Às 12h10, o inferno começou. As baterias alemãs abriram fogo com um bombardeio intenso, cobrindo a linha de frente francesa com gás venenoso e projéteis explosivos. A ideia era esmagar as defesas antes mesmo que os soldados franceses tivessem a chance de reagir, mas havia algo que os alemães não sabiam. Os franceses, baseados em informações de espionagem e prisioneiros capturados, estavam prontos. O 4º Exército havia preparado uma defesa em profundidade. Sua linha de resistência principal estava posicionada estrategicamente a vários quilômetros da linha de frente, longe do alcance direto da artilharia inimiga. Trincheiras em terrenos inclinados garantiam a proteção contra a observação alemã. Quando o bombardeio começou, muitas posições francesas já estavam vazias, protegendo os soldados de perdas significativas. A confiança alemã foi abalada antes mesmo do ataque principal. A artilharia francesa, previamente posicionada, abriu fogo sobre as trincheiras alemãs, frustrando sua ofensiva antes mesmo que começasse. O impacto foi devastador. Quando os alemães avançaram, encontraram pouca resistência na linha de frente, mas, ao alcançar a linha principal de defesa, foram recebidos por uma muralha de fogo e resistência inabalável. Ao longo de 2 dias, os ataques alemães contra o 4º Exército foram frustrados. Na manhã do dia 16 de julho, os alemães tentaram um novo avanço.
mas foram detidos por uma barragem de artilharia precisa que devastou suas tropas. No final, Ludendorff percebeu que o avanço no leste havia falhado. As perdas alemãs foram enormes e o moral das tropas, que já estava em frangalhos, despencou ainda mais. Enquanto isso, no oeste, a situação era igualmente brutal. As forças alemãs atacaram o 6º Exército francês, tentando cruzar o rio Marne. Sob intenso bombardeio, os alemães usaram todos os meios possíveis para atravessar. Barcos de lona, jangadas e até pontes improvisadas. Tudo isso enquanto eram alvos da resistência feroz das tropas aliadas. Entre esses defensores estava a 3ª Divisão de Infantaria Americana, conhecida como a Rocha do Marne, que se destacou pela sua coragem e bravura. Sob o comando do coronel Ulysses Alexander, eles resistiram bravamente, repelindo ondas de ataques alemãs e até mesmo contra-atacando em certos pontos. Apesar do esforço colossal, os alemães conseguiram estabelecer uma cabeça de ponte ao sul do Marne. Mas a que custo? Em 17 de julho, a ofensiva perdeu força. As tropas estavam exaustas e o avanço havia se tornado insustentável. As forças aliadas, reforçadas pelo 22º Corpo Britânico e por mais 85 mil soldados americanos, iniciaram contra-ataques que lentamente começaram a empurrar os alemães de volta. Ludendorff, inicialmente otimista, descreveu o avanço inicial como o ápice da vitória militar. Mas ele não sabia que este momento de glória seria passageiro. O ataque alemão, que começou como uma tentativa desesperada de salvar um império, estava prestes a se transformar em um desastre. A ofensiva no Marne deveria ser o golpe de mestre dos alemães, mas, em vez disso, tornou-se uma armadilha que selou o destino do império em uma batalha decisiva. A ofensiva de Soissons, onde os aliados devolveriam o golpe com força total. A ofensiva de Soissons representou uma das ações mais ousadas e estrategicamente decisivas da Primeira Guerra Mundial. Sob a liderança de Ferdinand Foch, o comandante supremo das forças aliadas, os planos foram elaborados com precisão quase cirúrgica. A preparação incluiu a coordenação de 24 divisões francesas, reforçadas por tropas americanas das 92ª e 93ª Divisão de Infantaria, além de outras 8 grandes divisões sob o comando americano. Esses contingentes foram apoiados por 350 tanques, uma força inovadora destinada a romper as linhas alemãs de forma definitiva. Acreditava-se que os aliados tinham o quadro completo das intenções e capacidades alemãs, incluindo detalhes cruciais do plano inimigo. Isso foi possível graças a uma combinação de inteligência avançada e, possivelmente, uma das mais engenhosas táticas de desinformação já registradas na guerra. O mapa, envolvendo planos falsos, algemados a um cadáver, foi criado pelos capitães Hunter Grant e Peig. Esses documentos, deliberadamente plantados para serem encontrados pelos alemães, desviaram a atenção do alto comando inimigo para um contra-ataque fictício, deixando expostas partes cruciais das linhas alemãs. Anteriormente, Foch já havia detectado falha nas ofensivas alemãs e planejou uma resposta coordenada que exigiu esforços conjuntos entre franceses, americanos, britânicos e italianos. Essa coalizão multicultural enfrentava desafios imensos, como a diferença linguística, cultural e de estilo de combate. Apesar disso, Foch conseguiu unir esses exércitos em uma força coesa, destacando a presença vital das tropas americanas, que, ininterruptas pelos anos de guerra, trouxeram vigor e determinação aos esforços aliados. No amanhecer do 18 de julho de 1918, os exércitos aliados lançaram um contra-ataque massivo que pegou as forças alemãs completamente desprevenidas. Foi uma virada inesperada e brutal para o inimigo, que até então acreditava ter a vantagem estratégica. A ofensiva foi caracterizada por uma combinação impressionante de velocidade, força e precisão. Os tanques, muitos deles do modelo Renault Fit, abriram caminho pelas defesas alemãs, movendo-se em coordenação com a infantaria. Esses veículos blindados foram cruciais para destruir os obstáculos das trincheiras e romper as linhas inimigas. Pela primeira vez em larga escala, os tanques não agiram isoladamente. Em vez disso, foram integrados às operações terrestres de maneira coordenada, causando caos entre os alemães. A artilharia aliada também desempenhou um papel decisivo.
Em vez de bombardeios prolongados que poderiam alertar o inimigo, os aliados optaram por tiros curtos e intensos, conhecidos como bombardeios relâmpago. Isso permitiu que as tropas avançassem com rapidez enquanto o inimigo ainda estava desorientado e incapaz de responder. Soldados franceses, britânicos e italianos lutaram lado a lado com as recém-chegadas tropas americanas, que fizeram sua estreia em uma operação de larga escala na guerra. Essas forças frescas e motivadas demonstraram um vigor que havia diminuído entre os veteranos exaustos da guerra. Os avanços do campo de batalha eram rápidos e implacáveis. No setor americano, a 92ª e a 93ª mostraram um desempenho notável, combatendo sob o comando francês e superando as expectativas em um momento crítico da ofensiva. Ao mesmo tempo, outras 8 divisões americanas, sob o comando próprio, avançaram ferozmente, consolidando o sucesso inicial. O impacto psicológico do contra-ataque foi devastador. Os soldados alemães, pegos de surpresa, enfrentaram tanques avançando em massa, bombardeios incessantes e uma onda de infantaria determinada. As trincheiras, que haviam sido construídas às pressas no saliente do Marne, não conseguiram suportar o assalto, e as linhas alemãs começaram a desmoronar. Em 19 de julho, as forças italianas perderam 9.334 homens em um ataque alemão feroz, mas conseguiram conter o avanço do inimigo. Nesse mesmo dia, Foch ordenou a intensificação dos ataques com divisões britânicas recém-chegadas, reforçando as linhas do Vale do Ardre. A retirada alemã tornou-se inevitável. Em 20 de julho, os alemães começaram a recuar, forçados a abandonar o saliente que haviam conquistado durante a ofensiva de primavera. Apesar de tentarem fortalecer suas posições, o avanço aliado continuou implacável. Em 1º de agosto, o 10º Exército Francês, sob o comando do general Charles Manguin, lançou um ataque decisivo, avançando quase 8 quilômetros em profundidade. No entanto, os ataques aliados não foram isentos de dificuldades. O avanço começou a desacelerar devido à exaustão das tropas e à forte resistência alemã. Em 6 de agosto, o contra-ataque aliado foi finalmente interrompido, mas não antes de alcançar resultados significativos. O saliente alemão foi reduzido e a linha de frente foi encurtada em 45 quilômetros, obrigando o exército alemão a recuar para posições defensivas ao longo dos rios Aisne e Vesle. Porém, a pressão não iria diminuir. A Batalha de Villers-Cotterêts foi uma sequência direta da ofensiva de Soissons, e a estratégia dos aliados estava clara: manter a pressão. Os aliados, agora com moral elevado, avançaram na direção da cidade de Villers-Cotterêts, um ponto estratégico localizado ao norte de Chateau-Thierry. O plano era destruir as defesas alemãs, destruir as linhas de comunicação e retomar mais território. Comandado pelo general Charles Manguin, a ofensiva teve como objetivo o rompimento das linhas alemãs através de uma combinação de tanques e ataques de infantaria. A presença das tropas americanas, em particular, foi um fator crucial. Elas estavam frescas e determinadas, trazendo vigor renovado à guerra, contrastando com as forças alemãs cansadas e desmoralizadas. A artilharia foi essencial para o sucesso dessa batalha. Isso permitiu aos aliados avançarem rapidamente, forçando as tropas alemãs a recuar. Em 23 de julho, os aliados haviam conquistado a região ao redor de Villers-Cotterêts. Mais importante ainda, o ataque causou um grande colapso nas defesas alemãs, forçando a retirada para posições ainda mais distantes. A batalha teve um impacto psicológico devastador para os alemães, que viram suas linhas de frente desmoronarem em um curto espaço de tempo. Com o sucesso inicial, os aliados não deram tempo para que os alemães se reorganizassem. A pressão continuou, e a próxima etapa foi a Batalha de Reims, que começou em 29 de julho de 1918, localizada na região de Champagne. Reims era uma cidade estratégica que se tornava um centro de resistência para os alemães desde o início da guerra. Após as vitórias de Villers-Cotterêts, a missão era clara: cercar e destruir as últimas posições de defesa alemãs na região de Reims, continuando a forçar a retirada do inimigo. Ferdinand Foch havia planejado essa ofensiva como um esforço coordenado, onde as forças francesas, britânicas e americanas atacariam simultaneamente, esmagando qualquer tentativa de resistência. Dessa vez, os aliados utilizaram uma combinação ainda mais agressiva. A utilização de aviões foi significativa. Os aviões aliados realizaram ataques precisos contra as linhas de suprimentos alemãs, interrompendo a capacidade de reação das forças de reserva alemãs. A estratégia agora era de velocidade e intensidade, um choque e pavor, que faria os alemães perderem a esperança.
O principal destaque dessa batalha foi a reação inesperada das tropas americanas, que, sob o comando francês, desempenharam um papel crucial. As divisões americanas, combatendo no setor de Reims, conseguiram avançar com rapidez e eficácia, rompendo as linhas alemãs e ampliando o avanço para o interior. Com a contínua pressão de todos os lados, as defesas alemãs em Reims começaram a ruir. Em 6 de agosto, a cidade foi praticamente isolada das forças de apoio alemãs e, embora os alemães tivessem tentado resistir, não havia mais o que fazer. Eles foram forçados a abandonar posições que por muito tempo haviam sido consideradas impenetráveis. Para os alemães, o inevitável estava se tornando real. A guerra estava chegando ao fim e não havia mais para onde recuar. A batalha, que se estendeu de 15 de julho a 5 de agosto de 1918, custou mais de 250 mil vidas, entre mortos, feridos e desaparecidos, sendo, em grande parte, soldados do Império Alemão, que não apenas perderam suas posições no Marne, mas também o controle da guerra. Para os aliados, foi uma vitória decisiva, mas que teve seu preço. Mais de 100 mil vidas foram ceifadas, e a realidade do conflito se tornava ainda mais desesperadora a cada dia que passava. As tropas alemãs, que no início daquele ano estavam em uma posição aparentemente forte, agora viam seu império ruir diante do avanço implacável dos aliados. Ludendorff viu seu país colapsar diante dos seus olhos. O espírito de resistência e a fome pela vitória, tão presente nos meses anteriores, estavam sendo esmagados pela duríssima realidade da guerra, que se tornaria o prelúdio do fim para o Império Alemão. A ideia de uma vitória rápida e gloriosa, tão alimentado pelos comandantes e pelo Kaiser, se dissipava rapidamente. Essa derrota significava que, embora o conflito continuasse por mais alguns meses, o fim estava próximo. Os alemães, que por boa parte da guerra estavam na ofensiva, agora ficariam na defensiva e recuariam de volta para a Alemanha. A Batalha do Marne marcaria o começo da ofensiva dos 100 dias para os aliados, e essa colocaria um fim no Império Alemão em novembro de 1918. A cicatriz deixada pela Batalha do Marne, e por tudo o que ela representou, ecoaria um novo capítulo sombrio na história da humanidade. A história, como sempre, seguiria. Mas, no Marne, as vidas que se perderam nunca mais seriam encontradas. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva e compartilhe para nos apoiar a produzir mais conteúdos como esse. Deixe aqui nos comentários sugestões para vídeos futuros e o que você achou da história de hoje. Eu sou o narrador e esse foi o História Sem Filtro. Até o próximo episódio.